Vasco passando vergonha na Sul-Americana. Flamengo se complicando. Cruzeiro já eliminado. E o Palmeiras nadando em águas muito calmas para a próxima fase da Libertadores. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo e bora falar sobre tudo o que aconteceu essa noite de quarta-feira com os times brasileiros nas disputas sul-americanas. Obviamente que a gente precisa começar com o Vasco, né? O Vasco, meus amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Que coisa de maluco. Os caras pouparam contra o Palmeiras. Primeiro que o Vasco vendeu o mando de campo para jogar lá em Brasília contra o Palmeiras. Não bastando vender o mando de campo, eles tiveram a brilhante ideia de vamos poupar alguns jogadores, Felipe Coutinho, Verratti, eles não saíram jogando tudo. Para quê? Para a gente chegar forte para disputar com o Puerto Cabelo. Não é a estratégia mais inteligente? Não é. Mas eles fizeram essa estratégia. E aí, tudo bem, perdeu do Palmeiras. Perder do Palmeiras hoje para o Vasco é uma coisa normal. Porque o Palmeiras é mais time. Para a grande maioria dos times brasileiros, perder do Palmeiras é normal. Porque é um dos melhores times, se não o melhor time do futebol brasileiro. E aí, o Vasco vai para Puerto Cabelo, lá na Venezuela, todo mundo imaginando, né, que, pô, já que poupou agora no Campeonato Brasileiro, vai pegar um adversário fraquíssimo, tudo, vai passar com tranquilidade. O Vasco foi goleado por 4. Não bastando o Vasco ser goleado, alguns pontos a gente precisa trazer aqui. Primeiro ponto, os caras pouparam para ser goleado. Cara, um absurdo contra um time que, assim, com todo respeito a Puerto Cabelo, time inexpressivo. Não é nem um time venezuelano que joga. Os times venezuelanos que jogam Libertadores já são fraquíssimos. Você imagina o que joga Sul-Americana. O Vasco vai. Eu até preciso colocar essa imagem aqui pra vocês verem que assim não é zoeira. O Vasco, ele tomou um gol aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Do 43 de cabeça. Ele tem 1,59 m, meus amigos. Todo mundo fala assim: não, o Vasco tomou o gol do 15 aqui de cabeça. Não. Foi do 43. Do 43, meus amigos. Entendeu? Não dá. Com todo respeito, não dá. Não dá pro Vascaíno ser feliz. Além disso, o Vasco é o primeiro clube brasileiro a levar 4 gols de um time venezuelano. Cara, olha a vergonha disso. E assim, e para completar agora. Para completar, até o Vaticano já decidiu o Papa e o Vasco ainda não. O técnico. O Vaticano já tem novo Papa e o Vasco ainda não decidiu um novo técnico. Falam em Fernando Diniz, falam que o Fernando Diniz quer ganhar 2 milhões. Cara, eu não sei se é o Fernando Diniz, eu não sei se é 2, 3 milhões. Eu não sei, eu só sei que o Vasco precisa de um técnico urgente. Só sei que o Vasco precisa de um técnico urgente, porque assim, o que aconteceu ontem com o Vasco, com todo respeito, é humilhante. É humilhante, é humilhante. Tem derrotas e derrotas. Porque uma coisa é você, vamos supor, primeiro que você perder para um time venezuelano, seja aqui, seja lá, ou ser desclassificado, é uma humilhação, o tamanho do nível das ligas, dos clubes e tal. Então começa por aí. Mas você ser goleado, cara, desculpa, isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado. O Vasco sim precisa tomar providências assim para ontem. E hoje eu me questiono será que o Pedrinho é o melhor cara para estar no comando do Vasco? Porque muitas das coisas que o Pedrinho, que é o que eu falo, né? Quando você só tá com a pedra na mão e você joga, é muito fácil. O difícil é quando você é a vidraça. E o Pedrinho ali, quando era comentarista, não, porque demitir técnicos é um absurdo, tem que deixar o cara trabalhar, que não sei o quê, papapá. Discurso lindo e maravilhoso até a página 2. Até a página 2. Na hora que a água bateu na bunda, fez o que todos os dirigentes no Brasil fazem. Então, o que eu falo? Ficar escutando comentarista é muito fácil. E o seu Pedrinho era muito fácil falar quando era comentarista. Muito fácil falar quando é comentarista. Mas agora, como presidente do clube, vai fazendo uma gestão ruim. E o Vasco que não abre o olho. O Vasco que não abre o olho, que assim, se complica na Sul-Americana cara, o Vasco vai começar a cair no Brasileiro. Vai começar a perder mais ponto no Brasileiro. Com esse time jogando, assim, de verdade, o Vasco se torna um dos principais clubes candidatos ao rebaixamento. Que o que o Vasco tá jogando é uma vergonha. É uma vergonha o que o Vasco tá jogando. É uma vergonha o time brasileiro perder de 4-1 por um time chamado Puerto Cabelo. Isso não existe. Não existe. Cara, pelo amor de Deus. Então, assim, o Vasco, primeira coisa, precisa arrumar um técnico. E depois ver o que vai fazer. Mas, assim, precisa contratar técnico urgente. E o problema né?
E agora tem um problema. O Vasco demora, e conforme vai demorando, o buraco vai ficando mais embaixo, a pressão vai subindo e tal. E aí o técnico olha e fala: será que agora é a hora de pegar o Vasco? Será que agora? E aí o cara acaba às vezes nem aceitando. O cara às vezes acaba nem aceitando. Então, assim, o Vasco precisa urgentemente de um treinador. Urgentemente de um treinador. Não dá pro Vasco continuar sem um treinador. Cara, o Felipe, com todo respeito, e assim, e aí é uma coisa que eu acho muito errada. Cara, como que o Pedrinho como presidente põe lá um brother dele? O Felipe clube de futebol, não, desculpa, com todo respeito, não é clube de churrasco não, irmão. Você tem que colocar o cara competente. Mas o Felipe é competente. Ok, mas é amigo do Pedrinho. Há conflito de interesse. Entendeu? E assim, olha a vergonha que o cara fez. Olha a vergonha que o cara passou. Então assim, com todo respeito, o Vasco precisa pra ontem de um treinador e de uma gestão mais séria. De uma gestão mais competente. Porque o Pedrinho pode ser, vascaíno pra caramba. O Pedrinho pode ser um cara com as melhores intenções. Eu não vou falar das intenções do Pedrinho. Mas a questão de você, não adianta você ter boas intenções só. A questão é que você precisa ser profissional. É você ter culhão. E o Pedrinho, até o momento, pra mim, não mostra culhão como presidente do Vasco. Não mostra. O Pedrinho, até o momento, não mostra a competência para ocupar esse cargo. Não mostra. Com todo respeito. Então eu acho que talvez, assim, teria que voltar para ser comentarista e tal, mas assim, eu não acho que ele é o cara certo hoje para comandar o Vasco. Por tudo que o Vasco vem passando desde que ele assumiu. Obviamente que antes era horroroso também, mas eu tô falando da gestão do Pedrinho. E eu acho muito fraca mesmo. E o Vasco, que não abra o olho logo, vai brigar para não cair se não cair. Ok? Porque o que o Vasco tá jogando de bola, meu Deus do céu, não dá. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo também foi para Córdoba lá, jogar contra o Central Córdoba, que também é um time, com todo respeito, de segunda a terceira linha do futebol argentino. E o Flamengo, de novo, também se complicou. Já tinha perdido o Central Córdoba aqui no Maracanã, e ontem era o jogo para ganhar e ficar tranquilo. E agora se complicou. O Flamengo ainda só depende dele? Só depende dele. Tem 2 jogos no Maracanã, 2 jogos que são ganháveis, lógico, tá? Você não tem nem o que falar, mas a questão é que, assim, tem a LDU, que não é um jogo fácil. Então, assim, o Flamengo também não tá jogando bem. O Flamengo, no final de semana, não jogou bem contra o Cruzeiro. Ontem, voltando a não jogar bem. E mais do que não jogar bem, eu vejo que o Flamengo, em muitos jogos, parece que falta tesão no time. Falta aquela coisa de, cara, vamos ganhar, sabe, tal, não sei o quê. Tipo a Inter de Milão contra o Barcelona. Sabe? Não tem aquele tesão, aquele algo mais. Mesmo você não estando num melhor dia, mesmo às vezes você não tendo o melhor time, mas às vezes aquele tesão, Porque se você pegar Barcelona e Inter, a Inter tem um time inferior ao Barcelona. E meteu 7 gols no Barcelona. Em 110 minutos. Então, assim, o Flamengo, ele precisa urgente de ter mais tesão. E isso é o que acontece nos últimos anos com o Flamengo. Muitas vezes faltou esse tesão, aquele algo a mais, aquela coisa de falar, cara, assim, a gente vai pra cima dos caras, sabe? E eu às vezes sinto uma coisa blasé do Flamengo. Uma coisa de tipo assim, eu tenho aqui meu esquema, tenho aqui meus jogadores, a gente vai ganhar a hora que a gente quer. E futebol não é assim. Quem que falaria que o Flamengo em 2 jogos contra o Central Córdoba faria 1 ponto? Ninguém. Pra mim, o Flamengo ia passar. Quando eu vi esse grupo do Flamengo, ele deu, ok, Central Córdoba e Deportivo Táchira, você falou assim, não, Flamengo vai fazer o quê? 15, 16 pontos num grupo desse, só empata que ele deu lá fora, ganha, os outros 5 jogos ganha, os 3 no Maracanã e fora contra o Central Córdoba e contra o Deportivo Táchira. E o interessante é que o Flamengo não fez nenhum grande jogo nessa Libertadores. Nenhum grande jogo. O Flamengo não faz uma boa Libertadores, sabe? Então, assim, o Felipe Luiz tem que abrir os olhos. Eu acho que, assim, ele não pode ficar preso somente à ideia de jogo dele. Futebol é muito mais do que uma ideia de jogo. Futebol é muito mais do que tática. A tática, a ideia de jogo, sim, ajuda bastante, mas não pode ser a única coisa que vai te trazer o resultado. Você precisa ter tesão, você precisa ter uma disposição para ganhar. Você não pode ter uma atitude blasé. E o Flamengo, muitas vezes, é um time completamente blasé. Para mim, ele foi blasé ontem. Sabe, momento algum você olhar o Flamengo e falar assim, não, o Flamengo vai ganhar esse jogo. Você não olhava e não via o Flamengo ia ganhar. Mesmo quando tava 1-0. E não é, o Flamengo tava até melhor. O Flamengo tem um time muito melhor. Mas é a atitude dos caras. A atitude dos jogadores. Você não vê uma coisa e fala assim, não, cara, puta, os caras ali estão com aquela vontade e tal. Quando o próprio Cruzeiro foi a mesma coisa. O Cruzeiro foi melhor.
O Cruzeiro foi melhor. E pô, quem era o líder do campeonato era o Flamengo. Sabe? Então, assim, eu acho que o Flamengo em muitos momentos tem algumas atitudes. E não é de hoje isso. Não é de hoje. O único treinador que o Flamengo, que eu vi que não teve, que os jogadores não tiveram essas atitudes blasé, foi com o Jorge Jesus. Foi o único, o único. E aí vem com outro ponto, que pra mim, aí é a loucura dos flamenguistas. É o como que é que eles falam? Flaplanismo. Tipo, sabe? Irmão, os caras... Tudo bem, o Felipe Luiz não é nenhum gênio, não, eu acho que ele é um bom treinador, muito bom treinador, por sinal. Mas assim, né, cara? Já tem flamenguista, olha... O Jorge Jesus tá desempregado. Será que não seria uma... Mano, só pode estar de sacanagem, velho. Só pode estar de sacanagem, irmão. Falar em Jorge Jesus agora, porque o cara tá desempregado, porque o Felipe Luiz fez 2 jogos ruins. Pelo amor de Deus, flamenguista. Menos. Vai demitir agora o Felipe Luiz? Pra trazer o Jorge Jesus? Até um mês atrás, o Felipe Luiz era o gênio, porque, pô, vai pra seleção. Não pode ir lá pra seleção, porque ele é nosso, já treina uma seleção. Cara, que maluquice isso. Parem com essa coisa, flamenguistas, parem com essa coisa do Jorge Jesus. Jorge Jesus foi, cara, fez uma temporada absurda no Flamengo, mas vocês não podem ficar refém disso. Não pode ficar refém disso, dessa situação. Qualquer treinador que tá no Flamengo, aparece o Jorge Jesus desempregado, é um inferno na cabeça desse treinador. Cara, por quê? Porque, e não é só de torcedor, não. De jornalistas. Jornalistas falando sobre isso. Então, assim, é absurdo. Absurdo mesmo. E para terminar, o que aconteceu nessa manhã de quinta-feira, né? Os jogadores do Flamengo voltaram para o Rio. Alguns deles, e aí eu não sei se foi familiares que foram buscar, tal, saíram do aeroporto, pegaram seus carros e estavam, se eu não me engano, na linha ou via amarela, não sei como que chama lá no Rio. E o Rossi, que é o goleiro do Flamengo, teve o seu carro alvejado por 4 tiros em uma tentativa de assalto. A sorte que o carro era blindado. A sorte. Só que assim, é uma parada que não dá pra você normalizar isso. Não dá. Imagina se o carro não fosse blindado. A gente poderia agora estar falando de uma tragédia. A gente poderia agora estar falando que, pô, olha o que aconteceu com o goleiro Rossi, cara. E aqui não tem nada a ver com futebol, ok? Não tem nada a ver com futebol. Até o momento, nada foi relacionado ao futebol. Ah, não, os caras cercaram os carros porque o jogador falou, não. É questão de violência. Parece que era pra assaltar mesmo. Sabe? Então cara, é muito triste. E aí, cara, como que você vai amanhã, se o Rossi decide sair do Flamengo, você vai fazer o quê? O cara vai falar o quê pro cara? Não tem o que falar, irmão. Você não tem o que falar. Cara, o cara vai ter que sair e vai embora. E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você ia ficar feliz de ter o seu carro alvejado por 4 tiros? A sorte que o seu carro era blindado? Só que você poderia estar morto nesse momento. Ou algum familiar seu, algum amigo seu que estava no carro, não sei quem estava no carro com ele. Então, assim, você vai falar o quê? Cara, absurdo. Completamente absurdo e, assim, é triste pra caralho. A gente brinca, a gente faz risada e tal, mas, cara, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E não tô falando de jogador de futebol, não pode acontecer com ninguém, ok? Mas vamos falar Palmeiras. Colocar o clima lá no alto, porque, olha, é impressionante o que o seu Abel Ferreira faz, né? Acabou o Campeonato Paulista, Abel não serve mais. E assim, torcedores do Palmeiras, ok? Porque os dos outros clubes, todo mundo olhava e falava, esses caras são malucos. Pra mim, os caras que pediam a saída do Abel era maluco, ok? E os caras, pô, Abel não dá mais, que não sei o que não sei o que lá, tá. Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, depois de 7 rodadas. Palmeiras, 12 pontos na Libertadores, 12 pontos disputados na Libertadores, 12 pontos feito. Você vai falar o que, irmão, do trabalho do cara? Você vai falar o que do trabalho do Abel Ferreira? Você vai falar o quê? Não tem o que falar do trabalho do Abel Ferreira. Ah, o cara é pardal, o cara não tem... Mas hoje no Brasil, hoje não, há muito tempo, é o que eu falo, o Palmeiras com o Abel Ferreira dificilmente vai jogar um futebol bonito. O Palmeiras do Abel Ferreira dificilmente vai dar show. Mas, nesses últimos 4, 5 anos, não há no Brasil time mais eficiente que o Palmeiras do Abel Ferreira. Não dá. Não há. Se você pega e abre o dicionário escrito time brasileiro eficiente, vai aparecer a foto do Palmeiras do Abel Ferreira. Não há um time mais eficiente. Não há um time que mais sabe jogar as competições como o time do Abel Ferreira. O Abel, volta a repetir, não vai dar show, não vai ter, assim, sabe, sufocar o adversário, não vai ser aquela coisa de você falar, nossa, que futebol lindo. Não é. Mas tá aí, liderando as 2 competições e uma delas com sobra. O Vitor Roque ontem perdeu um gol inacreditável, depois se
como que chama? Se redimiu e fez um gol no final, fez 2-0. E o Palmeiras lá, enquanto os outros clubes aí, com dificuldade, não sei o que lá, o Palmeiras tá lá, já classificado para a segunda fase da Libertadores. E assim, provavelmente vai classificar e novamente vai brigar pelo título. Quer dizer que vai ser campeão? Não quer dizer que vai ser campeão de nada. Mas o Palmeiras vai disputar muito fortemente as 3 competições ainda que restam. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E talvez, é bem provável que pelo menos uma belisque. Pelo menos uma belisque. Então assim, olho nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Olho nesse Abel. Porque assim, cara, o Palmeiras, eu volto a repetir, é o time mais eficiente do Brasil, cara. Não há um time que saiba jogar melhor as competições do que o Palmeiras. Sabe jogar o Brasileiro, ganhou 2 recentemente. Sabe jogar Libertadores, ganhou 2 recentemente. Então, assim, é um time a ser estudado. E você, palmeirense, você, palmeirense, que pedia a saída do Abel Ferreira, que não sei o que lá, você é maluco, irmão. Você é maluco. Abel Ferreira é, se não o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. E os resultados falam por si. Falam por si. Cara, é bizarro o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. É bizarro. Esse cara tem que ter uma estátua lá no Palmeiras. Tem que ter uma estátua, porque tudo que esse cara conquistou, depois de anos, ainda ficar escutando também meu torcedor, cara, eu garanto pra vocês, talvez de 20 clubes na Série A, 18, entre 17 e 18 é ter o Abel no time. Pra comandar o time. No mínimo. Se não fosse os 19. Se não fosse os 19. Então, assim, cara, o Abel Ferreira, na minha opinião, tinha que ir pra seleção brasileira, deixar o Palmeiras e deixar o Brasil mais feliz por 2 aspectos. Sai do Palmeiras e comanda a seleção brasileira. Tá lindo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E para terminar, falar do nosso Cruzeirão da Massa, o Cabuloso. Eu não vou nem zoar muito o Cabuloso, porque o Cabuloso claramente já desistiu da Sul-Americana. Eu acho que o Jardim lá conversou lá com o Alexandre de Matos, com o Pedrinho, falou assim, mano, sabe aquela coisa, esquece essa porra, hein? Esquece, segue o jogo, não vamos perder tempo com isso, já estamos fodidos mesmo. Na moral, vamos colocar energia onde a gente pode. E a energia tá claramente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Cruzeiro já, apesar de fazer uma campanha, talvez a campanha mais ridícula na Sul-Americana de times brasileiros da história, mas o Cruzeiro tá indo bem no Campeonato Brasileiro, ganhou do Flamengo, que era o líder do campeonato no último final de semana. Copa do Brasil também já encaminhou, então assim, zoar, mas zoar porque não é a prioridade dos caras. Os caras largaram de mão o campeonato e agora o foco deles é total nesses 2. E é isso, pessoal. Obrigado por mais esse vídeo. Deixa aqui sua opinião, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo. E bora que o canal tá crescendo. E obrigado mais uma vez. Valeu!